Neste momento, convidamos o senhor Roger Benac, presidente da Febralote, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Saudação especial para o Marcelo, presidente do Sindicato de Minas Gerais, ao deputado Paulo Lamarque, aos executivos da Caixa, Wilson, superintendentes locais, aos presidentes de sindicatos aqui presentes, aos colaboradores, Atrax, Telecena, Protege, Caixa Seguros, e a vocês, empresários lotéricos. A pedido do presidente do Sindicato de Minas Gerais, me foi incumbido de falar sobre o bolão. É um assunto que já vem se perdurando desde dia 20/2/2010. Foi quando houve aquele episódio lá de Novo Hamburgo, no concurso de número 1155, cujo prêmio estava acumulado em R$ 53.368.610,37, onde a atendente da casa lotérica, Esquina da Sorte, esqueceu de registrar a aposta, e daquela data em diante, por causa de um lotérico, 9.999 lotéricos passaram a ser desonestos, bandidos, fora da lei, e etc. e tal. Nós tivemos contra nós a própria Caixa, que, em defesa, para não pagar o bolão, para não pagar o prêmio, disse que nunca tinha autorizado, é proibido, é ilegal. Nós tivemos também a opinião pública também contra a gente, nós tivemos os PROCONs contra a gente. Alguns, de início, estavam ao nosso favor. O presidente do sindicato de Mato Grosso, ele conseguiu lá em Mato Grosso uma prorrogação para poder operar o bolão por algum tempo, mas a pressão foi muito grande e foi cassada. Tivemos também em Goiás a mesma situação, e nesse tempo todo, até por questão de estratégia, como a coisa estava muito assim em evidência, e nós tínhamos, era todos contra um, a Febralote resolveu simplesmente não dar nenhuma entrevista à imprensa, ficar lá esperando a poeira baixar. Isso foi bom porque deixamos a poeira baixar e começamos a trabalhar. E menos de 2 meses depois, exatamente no dia 17/4/2010, criamos uma comissão para tratar exclusivamente do bolão. Os membros dessa comissão, posso citar, é o Paulo Leonel, faz parte dessa comissão, presidente do Sindicato do Rio Grande do Sul, o Sérgio Guidoni, do Estado do Espírito Santo, o José Pessoa, do Paraná, o Ricardo Amado, que está aqui também presente, de Mato Grosso do Sul, o Jodismar Amaro, também de São Paulo, João Nonato Serra, Samuel do Amazonas, e eu representando a Febralote, o Sindicato de Brasília, no Distrito Federal. Começamos a discutir o assunto, verificar quais seriam o caminho a ser tomado para a legalização do bolão, ou a autorização pela Caixa para operar o bolão. Logo depois, o episódio começou em 20/2/2010. Em 25/5/2010, nós fomos convocados pela Câmara dos Deputados, através do deputado José Carlos Araújo, da Bahia, para uma audiência pública para tratar do bolão. Nós estivemos presentes, isso eu gostaria até de fazer um comentário sobre a importância dessa audiência pública e como é que elas são tratados a nível de federação e de próprios sindicatos. Inicialmente, nós tivemos um trabalho de aproximação do deputado para saber quem é o deputado, qual seria a intenção dele com relação à audiência pública, qual o caminho que ele queria traçar com relação a isso. E procuramos saber dentro das pessoas que nós tínhamos na diretoria do sindicato, lá de Brasília, porque a Câmara Federal estava em Brasília,
e conseguimos chegar a conhecidos dos deputados, através de outros deputados, que chegaram lá, conversaram com ele e tal. E o retorno que nós tivemos era que a situação estava muito ruim. O deputado realmente, ele era contra o bolão. Ele, inclusive, ele é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal. E que, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, ele tinha que defender o consumidor. Então, ele era radicalmente contra a continuação do bolão. Então, nós conseguimos chegar, é todo um trabalho de chegar lá, para não chegar também no dia, no plenário, e sair defendendo sem ele ter conhecimento da outra parte. Porque até então, nós temos aqui nossa parceira Caixa Econômica Federal, ela tem uma assessoria parlamentar muito boa, uma assessoria jurídica excelente, e que eles vão lá e fazem esse trabalho de campo. E nós tivemos que fazer a mesma coisa para levar para o deputado a nossa versão também. E levamos a nossa versão, chegamos lá, conseguimos falar com o deputado, por coincidência, o meu vice-presidente do sindicato é baiano, o deputado também é baiano, ele esteve lá no deputado, tivemos uma outra agradável surpresa, o chefe de gabinete do deputado, ele foi colega de faculdade, se formaram junto com o meu vice-presidente. Então, isso abriu abriram as portas, nós conseguimos falar com o deputado, mostrar a nossa versão, e ali ele entendeu realmente o que estava acontecendo. Nós tivemos, então, por parte do deputado, uma avaliação diferente que ele tinha, né? Eu trouxe até, quem tiver curiosidade de pegar a matéria, está lá no Congresso Nacional, né? Vocês podem pegar lá. E nós tivemos, então, eu peguei umas anotações da própria audiência pública aqui. Inicialmente, nós temos aqui de acordo com Antônio Carlos Barassual, a organização dos bolões por lotéricas é ilegal. Isso foi o pronunciamento do representante da Caixa. Abre aspas, a Caixa Econômica Federal não permite que a permissionária entregue o jogo pronto aos clientes. Diz, nesses casos, os comprovantes originais ficam com a lotérica, o que é também irregular. Aí ele citou a circular 471, que é a Caixa que deixa claro que as casas lotéricas somente podem oferecer serviços expressamente autorizados por ela. Então ele disse que a Caixa em nenhum momento tinha autorizado o bolão. Quando me foi dada a palavra, vem aqui também, para o presidente da Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, Febralote, Roger Benac, os bolões representam uma relação de confiança entre as lotéricas e o consumidor. Abre aspas. Essa prática existe desde 1962, quando a Caixa começou a administrar as loterias. Fecha aspas. Fui bem claro nisso, porque ali eu cheguei à conclusão seguinte: quando a Caixa começou a operar, em 1962, para ser bem preciso, 15 de setembro de 1962, a sua primeira extração da Loteria Federal, na época era um 20º, hoje são décimos, era um bolão. Para o sujeito se habilitar a receber o prêmio integral, ele tinha que comprar os 20º. Se ele comprasse uma fração, ele era parte dos ganhadores, né? Mais adiante, inclusive, eu levei documentação onde nós tínhamos uma portaria do Ministério da Fazenda, que ela está em vigor até hoje, que disciplina como é que se faz o pagamento do jogo compartilhado. Então o Estado, o governo, não está proibindo. Se ele está dizendo que você pode fracionar um prêmio, você pode jogar e concorrer com várias pessoas. Isso nós levamos lá. Foi mais adiante, inclusive, falei com relação à Caixa Econômica Federal. Se até hoje vocês podem ir em qualquer agência da Caixa, do Brasil inteiro, e chegar lá com um bilhete premiado, e disser, chegar lá, olha, eu ganhei na loteria, mas eu quero que 30% seja por planos, 20% seja
para o Josimar, 50% para mim, a Caixa vai e faz o pagamento. Ela desmembra, manda, faz o recibo com o imposto de renda, sem nenhum problema. Então, o desdobramento de prêmios e de aposta está disciplinado a nível nacional. Aí, outro item que me chamou a atenção na fala do Barassual, que era o gerente de rede na época, é que, está aqui, o representante da Caixa esclareceu que a estatal não proíbe um grupo de amigos que se reúnam para fazer apostas coletivas. É fundamental que o comprovante do jogo, porém, fique com algum dos apostadores. Destacou. Para a Caixa, o recibo impresso pelo terminal da lotérica é o único comprovante válido para a aposta. Então ali abriu, disse que realmente a Caixa não tinha nenhuma objeção, né, com relação aos jogos coletivos. E para complementar, para não ser muito extenso, aqui eu também coloquei que, na opinião do deputado José Carlos, também da Câmara, né, José Carlos Araújo, do PT da Bahia, a Caixa é corresponsável pelo episódio da lotérica Esquina da Sorte de Novo Hamburgo, já que o ponto de venda é uma extensão do poder concedente. Não se pode colocar a culpa somente no empresário lotérico e na funcionária que esqueceu de registrar o jogo, discutido pelo deputado. O parlamentar ressaltou que os apostadores, acima de tudo, são consumidores e merecem ser respeitados como tal. O deputado José Carlos Araújo criticou a falta de fiscalização da Caixa sobre os bolões e disse, abre aspas, a Caixa diz que é proibido, mas na prática existe uma autorização tácita. Então, realmente, ali nós tivemos assim um caminho, né, um esclarecimento, um começo de que nós poderíamos fazer com relação à legalização do bolão. Então, para vocês verem a continuidade dos nossos trabalhos da Federação e da comissão também que foi instalada para tratar dos bolões, em 11 de 8 de 2010, a comissão ela se reuniu junto com o Ministério da Fazenda. Porque até então, cabe esclarecer que nós tentamos várias reuniões com a Caixa, e a Caixa era radicalmente contra o bolão, não queria nem ouvir falar em bolão. E nós estivemos lá no Ministério da Fazenda querendo fazer a mesma coisa. E fazer que o Ministério da Fazenda entendesse do que o bolão representa para o lotérico. Certo? Em seguida, no dia 18 de setembro de 2010, por meio de um ofício da Febralote, nós requeremos ao Ministério, à Caixa Econômica Federal, para que as unidades lotéricas prestem serviço de desdobramento de apostas de produtos lotéricos. Isso nós solicitamos, que não tinha nada a ver com o bolão. O desdobramento de aposta é aquele serviço que nós fazemos, o cliente chega lá, eu tenho R$1.000, eu quero fazer um desdobramento do jogo, da Mega Sena e tal, e vocês preparam, através daqueles programas, uma série de jogos que ele vai jogar. Nossa solicitação, infelizmente até hoje a Caixa não respondeu. Em 4 de novembro de 2010, a comissão também se reuniu com a Caixa, com a assessoria também jurídica. Nós tínhamos o Antônio Carlos Barassual, que estava presente, o Paulo Popovic, as doutoras Bruna e Helena, do jurídico da Caixa, quando começamos a discutir novamente, já num outro patamar, num outro nível, da possibilidade de se colocar o bolão na rede. Inicialmente, como eu disse, havia uma resistência muito grande, e ali já começaram a admitir a possibilidade, junto com o jurídico da Febralote, o jurídico da Caixa, começamos a trabalhar isso. Em seguida, também nós, já no ano de 2011, no 28 de 6 de 2011, a Comissão de Bolão também se reuniu com a Secretaria
de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda, quando nós tivemos um grande avanço. Nós já tínhamos feito uma outra reunião com a Secretaria, e a Secretaria, inclusive, ficou de consultar a Procuradoria do Ministério da Fazenda para ver da legalidade ou não de se colocar o bolão na rede e da Caixa poder operar o bolão. Então, nesse instante, no dia 28/6, o Ministério da Fazenda, através da Secretaria, ela já começou a aceitar o bolão, onde ela determinou que a Caixa apresentasse um projeto para colocar o bolão na rede e incumbiu a Febralote de apresentar estudos de 3 empresas de consultoria para que pudesse avaliar o preço que poderá ser cobrado pelo serviço. Então, diante disso, nós ficamos aguardando e a própria secretária, os membros da comissão estão aqui, ela fez uma observação que gostaria que esse projeto que fosse apresentado para a Caixa, para a Febralote, que permanecesse em sigilo, porque para não criar expectativa, poderia haver algumas mudanças técnicas ainda, e aí era o começo. E nós mantivemos esse sigilo. Em 28/7/2011, nós cobramos a Caixa esse projeto, conforme foi acordado com o Ministério da Fazenda, não tivemos resposta. No dia 12/8/2011, nós fizemos um ofício para a Secretaria do Ministério da Fazenda, dizendo que estávamos parados com relação ao nosso estudo de precificação do bolão, porque ainda nós não tínhamos recebido o projeto da Caixa. E isso numa sexta-feira, 3 dias depois, na segunda-feira, a Caixa nos encaminhou o esboço do projeto. Feito isso, nós tivemos algumas vezes lá em São Paulo, porque as 3 empresas apontadas, elas têm a sede em São Paulo, tivemos reunidos com ela para me dizer como é que teria que ser o estudo, o que é bolão, tudo, porque eles não conheciam as peculiaridades da operação do bolão. Feito isso, nós recebemos as propostas dessas 3 empresas e convocamos, então, assembleias para tratar do assunto junto com os presidentes do sindicato. Nós tivemos, deixa eu ver aqui, em 1º de setembro de 2011, nós tivemos uma assembleia também, tratamos desse assunto. Antes disso, nós tivemos em 28/8 também no Rio Grande do Sul, antes de São Paulo, também deliberamos de como é que seria feito o pagamento das custas desses 3 estudos que girava na época, no primeiro estudo em 520 mil reais, depois passou para 320 mil reais, e começamos a trabalhar. Foi decidido ali nessa primeira assembleia lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que a participação de cada sindicato seria de 20 mil reais para poder fazer face a esses custos. E que cada presidente ia convocar a sua base e ver qual é a melhor maneira para a arrecadação desse valor para dar início aos estudos. Alguns presidentes de sindicato na hora já se manifestaram, dizendo que já se colocaria à disposição para poder honrar com esse pagamento. Outros já manifestaram a sua dificuldade em poder honrar. Um deles foi até o próprio Marcelo, que disse que lamentavelmente Minas Gerais não teria recurso para isso, mas ele incentivou que continuássemos com esses estudos. Nós nos reunimos mais uma vez em Vitória, no Espírito Santo, porque parte dos lotéricos e de presidentes de sindicatos do Norte e Nordeste queriam participar também desse rateio. Muito bem, quando chegamos no final, na data limite de se apresentar esse trabalho para o Ministério da Fazenda, seria o final de setembro, exatamente no dia 30 de setembro, nós estivemos reunidos com o Ministério da Fazenda novamente, simplesmente para dizer que, lamentavelmente, nós não tínhamos nada em curso.
face à dificuldade de levantamento e levantar os recursos para a elaboração desses trabalhos. E solicitamos duas coisas ao Ministério: uma, prorrogação desse prazo, e outra, que nos liberasse, em vez de ser das 3 empresas, que a gente pudesse escolher 1 ou 2 empresas para poder concluir esse estudo. De imediato nós fomos atendidos, o custo que seria de R$20 mil para o sindicato baixou para 10 mil, e cada um continuou trabalhando ali. Para dar o tempo também, eu quero dizer dos próximos passos que nós temos aqui pela frente. O estudo já foi encomendado, a semana que vem nós já teremos o resultado desse estudo. Recebi segunda-feira uma correspondência do Ministério do Trabalho dizendo que o nosso prazo termina agora em novembro, da Fazenda, desculpa, termina agora em novembro. Então nós estamos assim com a data limite para apresentar esse trabalho Feito isso, nós vamos apresentar aos sindicatos a conclusão desse trabalho e, a pedido inclusive da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, eles pediram que os consultores dessas 2 empresas fizessem a apresentação e a defesa do trabalho deles lá para o Ministério. Feito isso, eu queria só fazer uns comentários. Se falou muito aqui em participação, eu acho que a participação é fundamental. Hoje, já desde 2010, desde fevereiro de 2010, todo mundo fica lá perguntando qual será o futuro do bolão, o que a federação está fazendo pelo bolão, o que os sindicatos estão fazendo pelo bolão. Eu posso garantir para os senhores o seguinte: nós temos trabalhado muito. Vocês viram a quantidade de reuniões, de idas e vindas, custos para a federação com relação ao deslocamento desse pessoal, trabalhos que foram desenvolvidos para o convencimento e para que a gente pudesse trazer o bolão para vocês. E posso dizer o seguinte: se tivéssemos a participação de todos os sindicatos, todos os lotéricos, hoje eu poderia tranquilamente pedir a Dilson, faça o favor, vamos antecipar esse bolão em vez de ser para abril, vamos colocar antes da virada do ano. E lamentavelmente nós não vamos conseguir fazer isso, simplesmente pela falta de participação de vocês. Nós nos empenhamos, nós trabalhamos, nós corremos atrás. Mas se não tiver a participação, a mobilização dos empresários, do sindicato, nós não vamos para lugar nenhum. Cada um vai ficar esperando as coisas acontecerem. Então, vocês viram aqui uma apresentação excelente, inclusive a terceira que eu estou vendo, que até que você está evoluindo na apresentação aí do Marco Antônio. Enquanto nós estamos defasados, e não estamos fazendo nada. Esse não estamos fazendo nada não é os dirigentes sindicais, ou todos os dirigentes sindicais, porque uns realmente não estão fazendo nada. Mas a federação ela tem empenho, nós estamos trabalhando, nós queremos melhorar esse negócio. Agora, sem a participação dos senhores, nós não vamos para lugar nenhum, vamos continuar na mesmice. Então, se vocês querem que alguma coisa mude, vocês têm que mudar também. Isso é fundamental. Então, vamos aguardar no final do mês a apresentação desses trabalhos. Os trabalhos já foram concedidos, já estão em cursos, logo mais terão sua conclusão. E eu não poderia deixar de encerrar, sim, outra etapa que eu esqueci de mencionar, foi bem lembrada até pelo Marcelo. Nós contratamos 2 empresas e nós emitimos 2 questionários. Um questionário feito pela Zinco, um questionário bem extenso, e solicitava dados dos empresários lotéricos para que pudesse subsidiar os trabalhos dessa consultoria. E demos um limite de prazo, que se não me engano foi no dia 4
do mês passado, do comitê desse mês, e emitimos um outro questionário também da empresa Tendência, muito mais simples de responder, não leva mais de 10 minutos para responder aquele questionário, e gostaríamos que vocês ainda está em tempo, porque eles só colocam, se tem problema lá, só colocar as informações e já processa o resultado. Por favor, responda, pelo menos participe nisso, não custa nada, não vai demorar muito tempo, é questão de 15 minutos o primeiro questionário, 5 minutos o outro, né? E outra coisa, é sigiloso, as informações vão ficar conosco, nas empresas de consultoria, da mesma forma que eles pediram o sigilo do trabalho deles, para um não interferir no trabalho do outro, eles também nos fornecem o sigilo das informações, e nós vamos manter esse sigilo das informações. Agora, eu não poderia também encerrar essa minha fala sem agradecer aos sindicatos que participaram para que nós pudéssemos concluir esses estudos. Esse estudo, que eu quero dizer, vai beneficiar a todos, independente de sindicato, de federação, não. Então, o Sindicato de São Paulo, com meus agradecimentos, ele tem 2.475 lotéricos. Esses são dados de 2009, que até uma atualização desses dados por agora. A do Rio Grande do Sul também ele tem 708 lotéricas. Na época que foi convocado, ele fez uma assembleia também, participou, o Paulo Pelão e o Marco Antônio, muito obrigado também. Bahia, com 668 lotéricos, também participou com a COP. Santa Catarina, com 450 lotéricos, também contribuiu para que esse trabalho fosse feito. Goiás, no dia que nós estivemos lá em Porto Alegre, ele se manifestou lá na hora e disse que, dependendo dele, presidente do sindicato, ele já tinha essa verba e já ia participar. Ele ia sacrificar a festividade de comemoração no final do ano da categoria em prol do bolão. E hoje ele participou também com relação a isso. Pernambuco é um caso até diferente. Pernambuco, a presidente do sindicato, vão registrar, porque eu posso falar isso porque está registrado em ata, não é nenhum segredo. Ela foi contra esse projeto. E aí que eu vejo a participação e a mobilização. Os lotéricos dali fizeram pressão, a diretoria do sindicato fizeram pressão e ela participou com a sua cota à parte, registrando em ata que ela era a única que não concordava com essa participação. Então, isso é o resultado de participação e mobilização. Distrito Federal, nós temos 198 lotéricas. Eu deixei a cargo do meu vice-presidente que ele negociasse e que fizesse a assembleia. Para a nossa surpresa, os poucos lotéricos que estiveram lá se comprometeram a cobrir esses custos, mesmo que alguns não participassem. E foi coberto e sobrou ainda dinheiro. Eles vão deliberar o que eles vão fazer com esse recurso excedente. O Espírito Santo, no mesmo dia lá no Rio Grande do Sul, se prontificou, disse que não tinha problema, participava. Ele tem também 198 casas lotéricas. Mato Grosso, Ademir também fez uma assembleia e participou desse custo. Mato Grosso do Sul, Ricardo também, com 135 casas lotéricas, também participou. E para você ver como é que é a participação, o envolvimento, o estilo, a maneira de pensar de alguns presidentes de sindicatos, de alguns lotéricos. Para a nossa surpresa, Amazonas, lá no norte do Brasil, com 118 lotéricos, tendo lotéricos que precisam chegar à capital, pegar um barco, viajar quase 2 dias, né, nós vimos lá, para poder chegar à capital, compareceram também. E o Pará, que também tem 204 casas lotéricas, também participaram. Então, são 12 sindicatos que participaram. Aí eu vejo, Marcelo, não é uma crítica, eu vejo sua luta, tá? Com relação a isso. A sua até decepção, realmente, quando você convoca
para uma assembleia, para um congresso igual a esse, que tem um grande valor para todos nós, porque nós estamos tratando de assuntos nossos, que nos diz respeito. Você tem 1.239 lotéricos a nível do estado todo, e a gente vê que deve ter uns 100 lotéricos aqui. E que, lamentavelmente, embora tenha contribuído para e solicitando vocês preenchessem os questionários, que você participasse, mas eu tenho essa dificuldade. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Eu acho que, como já disseram, coisas piores virão se a gente ficar parado. Se vocês não participarem, não ajudarem o sindicato, daqui a 8 anos vocês não fazem mais nada. Só ir para casa, porque realmente acabou a nossa permissão. Então, temos muito trabalho para frente. A Febralote, em conjunto com São Paulo e outros sindicatos, eu digo São Paulo porque ele já fez o trabalho também. Nós vamos agora, findo essa tarefa e colocando esse bolão já na rede, nós vamos tratar exclusivamente também de dois grandes assuntos, que é a precificação das nossas tarifas, atualização, e do projeto de lei que está em andamento, que é de suma importância para todos nós. No momento é só, agradeço a paciência de vocês, estarei aí para o pinga-fogo no final, para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado a todos.